Vou tentar não me demorar muito, vou trazer uma breve reflexão para vocês, porque a palavra de Cristo ela está no forninho ali, ó. Já vai sair fresquinho para a gente através, né, do ministro de Deus. Vou ler rapidamente aqui uma passagem que se encontra no livro de 1 Timóteo, no versículo 12, no capítulo 1, versículo 12, que diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim, com fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que neles haveriam de crer para a vida eterna. E o 17 diz assim: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todo o sempre. Amém? Vamos fazer uma coisa que não tenho o hábito de fazer. Vamos toda a igreja falar esse versículo que está na tela. Todos vamos afirmar no nosso coração. Todos louvem ao Senhor com as suas vozes agora. Fala: ao Rei eterno, pode ler devagarzinho. Mas vamos lá, com todo o fôlego de vida que temos dentro de nós. Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. E agora eu vou falar algo para vocês bem interessante. Esses dias eu ouço muitas ministrações, então eu sei mais ou menos assim. A gente começa a buscar mais de Deus, então a gente começa a ouvir bastante ministrações, buscar em homem de Deus que tem conhecimento da palavra. E aí você busca a história, né? Porque também a gente não pode crer em tudo que a gente vê, principalmente na internet. Mas numa das ministrações, esse pastor falou assim, que o nosso Senhor Jesus, ele é nosso rei, certo? Ele é rei. Porém nós não o colocamos como rei. E aí, ele mencionou uma situação assim, eu fui ver, né? Ele mencionou que a rainha Elizabeth, ela foi rainha por muitos e muitos anos na Inglaterra. Ela tinha o título de rainha, mas ela não governava o seu país. Porque quem conhece o sistema de governo da Inglaterra, existe a monarquia, mas as decisões, me corrige, pastor, se eu estiver errada, é o primeiro-ministro quem toma as decisões. E aí, tinha-se o título, inclusive hoje tem o sucessor dela, tem o título de rei, mas ele não domina sobre a nação dele, embora eu acredito que ele possa dar as opiniões dele lá, mas quem toma é o primeiro-ministro. E nós temos o rei dos reis, e muitas vezes nós o colocamos como a rainha Elizabeth, e aquilo me fez pensar, no passado, os reis, inclusive, que mencionam no Velho Testamento, até para entrar na presença dele, você tinha que, né, ter todo um treco para entrar lá, né, gente? Porque você não podia entrar, porque se você entrasse na presença do rei sem ser anunciado, né, cabeças rolavam, vamos falar dessa forma.
E nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e não damos a Ele a devida honra. E aí também, numa dessas ministrações, ele falou sobre Deus. E sempre me faz refletir, porque o Evangelho é isso. É você ouvir o que é bom e levar adiante. Né? O que é ruim, que você vê que não está dentro das Escrituras, ou que você vê que o Espírito Santo está no seu coração, não é. Vamos jogar fora, como a irmã Maria fala, né? Tem dois saquinhos, né, irmã Maria? Um bom e um ruim. O que é ruim, jogar fora. O que é bom, a gente guarda. E aí ele falou assim, ó, gente, Deus é indiscutível. Deus é Deus. Ele é um ser indiscutível. E quem é conhecedor do Evangelho, a gente sabe que por amor ele enviou o seu filho. E aí, eu tenho uma amiga, né, gente? A gente fala amiga é a expressão, uma colega. E ela foi evangélica por um tempo, e depois ela teve uma decepção, e ela saiu dos caminhos do Senhor. E aí, nesse inteirinho, a gente sabe, né, que o inimigo das nossas almas, ele sai, ó, laça a pessoa. Ele laçou ela. E aí ela passou, eu não sei se é religião, nunca busquei saber, tá? Ela passou a frequentar alguns tipos de templos e frequentou assim, eu não posso dizer também se é uma religião. Os indígenas, eles têm vários deuses, né? E ela começou a frequentar esses ritos. Aí ela usa aquelas coisas, aquele monte de cor lá, um monte de colar, um monte de coisa. E aí eu sempre vejo as postagens dela, até porque ela é esteticista, ela é muito boa no que ela faz. Então eu sempre vejo o trabalho dela, inclusive ela posta lá as coisas que ela faz. E aí ela honra vários deuses. E ela tem... Eles fazem rito e a cobra é um deus para eles, né? Então eles usam assim, é uma expressão que no mundo usa, tá? A cobra vai fumar. Quando eu vi aquela expressão, né? Então a cobra vai girar, a cobra vai fumar, vários deuses, aqueles deuses que tem símbolos com vários olhos, então enfim. E aí ela me fez perceber que hoje o mundo tem muitos deuses. Inclusive nas postagens dela, ela põe que Deus abençoe a sua vida. Mas nós sabemos que qual é o Deus que ela está postando? Não é o nosso, né? E aí eu fui ver e pesquisei, vi muitas coisas. Aí uma vez num círculo de oração aqui eu estava falando com as meninas que hoje a cadeira que você senta é Deus, a árvore é Deus. Mas veja bem, não estou falando para nós, tá? Estou falando para o mundo. É Deus. Um carro é Deus. Um microfone, um teclado é Deus. Consagram esses objetos a um Deus que não é o nosso Deus. E aí eu falei, Senhor, Deus meu, o Senhor é muito soberano. E eu sou muito apaixonada por Jesus. E aí Deus me fez enxergar o seguinte: se você tem Jesus, porque as Escrituras dizem que quem honra o Filho, honra o Pai. Então se você tem Jesus, se você fala de Jesus, automaticamente você fala de Deus. Jesus é a sua identidade, é a minha identidade. Porque se eu virar para qualquer lugar ali e falar, ó, Deus abençoe você, Gi. Amém. Se eu falar Deus abençoe para essa minha amiga, ela vai falar, ó, glória, amém. Tá? Mas ela tem outros deuses. Mas se eu falar assim, Jesus Cristo te abençoe, como é que eu vou entender? Que é Jesus, que é a minha marca, Jesus. Então nós, cristãos, nós temos que ter Jesus como a nossa marca. Na testa, no braço, no coração, no peito, em tudo quanto é lugar, nós temos que ter Jesus. Quem é casado aqui sabe, né? Quando a gente conhece assim os namorados da gente, que viram os nossos noivos e depois marido, é uma paixão, não é? A gente fica apaixonado e dorme pensando, e acorda pensando, e compra perfume, e dá perfume, bombom e flores, pega um restaurante, e a gente quer ver grudado, quer ver amassado, tá? Paixão. E aí depois de um tempo você casa, e a gente conhece o marido, a esposa, e a gente aprende a amar. Eu peço a Deus que eu sempre seja apaixonada por Jesus. Por quê?
Porque eu tendo a minha paixão, vocês tendo a paixão por nosso Senhor Jesus Cristo, ela sempre vai arder. Você sempre vai querer ter Ele perto de você. Por isso que tem uma música da linha antiga, né? Apaixonado. Bem antiga, não se canta mais, amém? E trazendo Ele para nós, a nossa paixão, a nossa fonte de fé, a nossa ministração tem que ser Jesus. Porque quem honra o Filho, honra o Pai. Ele é o nosso cerne, Ele é a nossa razão de viver. Aleluia. Então que vocês possam ficar com essa breve reflexão. Quando abençoarem, abençoem em nome do Filho sempre. Porque quem honra, volta a dizer, quem honra o Filho, honra o Pai. Glória a Deus. Né? Então sempre que o nosso Senhor Jesus venha ser a direção das nossas vidas. Diante das lutas, né? Cada jovem, quando tiver que tomar decisões difíceis, vocês perguntam assim: o que Jesus faria no meu lugar? Quando eu comecei a ter isso na minha vida mudou. Liberar o perdão, como o pastor muitas vezes fala aqui, gente, é tão complicado. Mas quando você coloca Jesus, ai, como Ele é maravilhoso. Você fala, eu consigo. Eu consigo, porque as Escrituras também têm promessa, né? Pra gente. E quando a gente honra o Filho, a gente vai honrar o Pai. Que o Senhor Jesus sempre seja louvado através da vida de vocês. E que uma forte salva de palmas agora ao Senhor Jesus. Amém? E a pastora Kelly foi obrigada essa noite.